Queridos hermanos y hermanas, muy fuerte la palabra de Dios de hoy. Hemos escuchado en el libro también de hoy, siempre fuerte la palabra de Dios. Ahora, hemos escuchado en el libro de los Números, estaba Dios que ha distribuido su espíritu, el espíritu que estaba en Moisés, sobre diversos ancianos que estaban reunidos. Después, dos que estaban en el acampamento. El Señor ha enviado su espíritu también sobre los dos y ha empezado a profetizar. Entonces, Josué decía a Moisés: tenemos que prohibirlos de profetizar. Y Moisés dice: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Este deseo de Moisés, que todo el pueblo fuese lleno del Espíritu del Señor, que fuera profeta, que anunciara la palabra de Dios. Y esto después acontecerá con la iglesia, cuando el Señor, como había profetizado también el profeta Joel, en los últimos días, yo enviaré mi espíritu sobre cada persona. Los jóvenes harán visiones, los ancianos sueños. Como alguém vai notar, a más fuerte manifestación del Espíritu, a Pentecostés. Y la misma, entonces Josué decía a Moisés: prohíbelo de profetizar. En el Evangelio está Juan, que dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de nosotros, se lo prohibimos. Y Jesús que responde: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Entonces aquí Jesús dice: si está alguien que hace milagros en el nombre de Jesús, esto, como alguém me ha hecho notar, é um modo também para discernir se verdadeiramente são verdadeiros milagros ou se é um engano. Se ustedes veem alguém que hace milagros, pero depois habla mal de Jesus, e atenção, que este é o Evangelho de Marcos, que diz: ninguno hace milagros em meu nome e depois pode falar mal de mim. Não habla mal de mim. Pero Jesús, como dice San Pablo, es cabeza y cuerpo. Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, este hablar mal de Jesús también es hablar mal de la iglesia. Y lo demuestra para que uno no piense: esta es interpretación del Padre. No, no es interpretación del Padre. El Señor en el Evangelio de Lucas lo dice, en una circunstancia similar. Le dice: nadie puede hacer milagros en mi nombre y después hablar mal de ustedes. Entonces aquí dice de mí, en el Evangelio de Lucas dice de ustedes. Porque este mí, no es que el Señor que ha dicho dos cosas diferentes, no. Este mí de Jesús, yo, es cabeza, pero es también cuerpo. Entonces está alguien que hace milagros y habla mal de la iglesia, no ha hecho milagros. Es una mentira, es un engaño. No puede ser. Y después el Señor dice: todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Se hace un milagro, Dios hace un milagro. Se es milagro verdadero, Dios lo hace un milagro. No es que son los santos que son muy bravos, muy cosas que hacen milagros. Los milagros lo hace Dios, lo sabemos. Lo hace a través del santo, ¿por qué? Porque no lo hace directamente Dios y basta. También lo hace cuando quiere. Porque Dios quiere hacer milagros a través de sus santos, a través de su iglesia.
para que comprendamos, Dios está con esta persona. ¿Y por qué Dios quiere esto? Que comprendamos esto. Para que escuchemos después su palabra y podemos comprender las cosas segundo Dios y convertirnos. Hoy muy fuerte Santiago. Está hablando de los ricos, de aquellos ricos que se enriquecen, pero a custas de los demás, saltando por cima de los demás, riquezas de corrupción. Es muy fuerte. Está un momento que me ha hecho sorrir cuando Santiago, muy fuerte. Ahora, que decía, han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Hermanos, este día, no nos engañamos, este día, a palavra de Deus habla, aqui dia da matança, dia do castigo, do fogo eterno, que não se apaga, diz Jesus. É real. Estava uma santa espanhola, que penso que ela conhece, Santa Teresa d'Ávila, han sentido falar. Alguém me ha hecho notar que ela dizia, Senhor, se no es el premio del paraíso que me atrae, hace que sea el fuego del infierno que me empuje. Lo importante, hermanos, es que nos tenemos que convertir. Si no es la gloria eterna, la resurrección de la carne, la inmortalidad, o sermos un día jóvenes con carne y huesos, como decía Jesús, porque resucitaremos a semelhança como Jesús. Tendremos um corpo imortal, como o corpo imortal que tem Jesús, que já ha ressuscitado. Nosotros aún não hemos ressuscitado. Se lo seguimos, donde Ele está, estaremos também nosotros. Pero se não existe prêmio glorioso de viver em eterno, sem fim, imortales, de entrar nesta aventura del paraíso, gloriosa, que nos, con la gracia de Dios, llegaremos, nos tendrá al máximo de la alegría sin fin. Es un gran misterio el paraíso. San Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, decía, si uno busca placer o no placeres, allá en paraíso están los más gloriosos, más grandes, más sublimes placeres, porque está Dios. Pero si no es este premio que nos atrae, la santa decía, Señor, ella pide a Dios, hace que sea el fuego del infierno que me empuje. Lo importante es caminar hacia Dios. Se o prêmio não nos atrai, hermanos, então agora está o fogo. Jesus hoje nos apresenta o fogo. E no modo, a mim ao início, o fogo me ha dicho, o Senhor me ha dicho ver o inferno em uma visão, em sueño. Que agora, então não havia compreendido que era sueño. Agora lo sei que foi um sueño. Me ha dicho ver o inferno. Que a mim antes não era um padre, não era fraile, ok? Ao início, 25 anos tinha. Ho visto o fogo. Por quê? Porque tinha uma tentação que não me conseguia libertar. Sim, já tinha 25 anos. Não me conseguia libertar. Que a minha tentação era ligado, digamos, con las muchachitas, ¿ok? No era un padre ni fraile. Y el Señor me ha hecho ver el fuego. Veía todo negro. No se veía nada. Pero escuchaba
clarissimamente. Escuchava o fogo que queimava, consumia. Sabem quando está a madeira no fogo? Que estão as chispitas, se diz? Chispitas. Pero muito claro o fogo. Pô, claro. E as chispitas. E escuchava mulheres, a voz de mulheres, que gritavam de dolor, de desesperação. O Senhor me ha hecho ver, entrar em seus corações, porque eu havia conhecido a desesperação em minha vida, aqui entre nós. Por um mês he estado tentado de suicídio antes de encontrar a Deus. Lo sei lo que é a desesperação. Um mês inteiro de maio. Pero sempre tinha ao menos uma gota de esperança. Nunca he conhecido a desesperação absoluta. Pero nesta visão, sim. A desesperação dessas mulheres era absoluta, sem esperança alguma. Como dizia o poeta italiano Dante Alighieri, a la porta del infierno estava escrito: ustedes que entran, dejen fuera toda esperança. Aí tem razão, en esto que está escrito. Al inferno, esperança não está. Se não entra al inferno, hermanos, se não cai al inferno, por isso Jesus é tão forte, porque não quer que nada caia. Se não cai al inferno, ao fogo eterno, sem fim, e ao fim de los tempos tendrá também o corpo, porque todos ressuscitarão, diz Jesus. Alguns para a vida, para a glória eterna, outros para a condenação eterna, com o corpo. Ora, imaginem uno que cai allá, nunca mais sairá. O Salmo diz: nunca mais verão a luz. Por isso Jesus é assim tão forte no Evangelho de hoje. Porque quer que despertamos, que o diabo nos quer iludir. Entanto. Não há entanto. Aqui, perdonem um pouco forte. Aqui não há entanto, irmãos. Este fogo do inferno nos tem que empurrar para isso. Nos tem que empurrar a deixar o pecado. Hoje o Senhor usa uma máxima muito forte. Pero não é que habla de cortar as mãos, de sacar os olhos, de cortar os pés. É uma máxima. Não é que o Senhor quer que entramos todos cojos e sem olhos em paraíso. Que depois não estaria problema, porque o Senhor, a ressurreição do corpo, nos daria os dois pés, as duas mãos, os dois olhos gloriosos. É uma máxima para hacernos compreender. É melhor entrar só com uma mão no reino de Deus, que andar a acabar no inferno, no fogo que não se apaga com as duas. Para dizer-nos, como alguém me ha hecho notar, se está uma ocasião que te leva a pecado, ocasião que te hace cair, córtala. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Ustedes piensan que Santiago dice esto porque quiere mal a los ricos. Y ricos pueden ser ricos de nosotros mismos, que queremos hacer lo que queremos nosotros. Lujo y placer. Es para despertarlos a cambiar a vida. Se tu mano te es ocasión de pecado, córtetala. Imperativo. Não vão cortar as mãos, ok? É uma máxima. Para dizer, se for necessário, em último caso, é melhor. Pelo menos entras em paraíso. A la ressurreição tendrás as duas mãos. Pero é uma máxima. Um modo extremo para hacernos compreender o quanto é importante cortar-se com as ocasiões de pecado. Pecado te leva ao inferno, hermanos. Fuego. Sem esperança aqui entra dentro. Porque sem esperança,
Porque estás queimando vivo, primeiro com a alma, depois também com o corpo. E não tens mais, nunca mais, jamais, possibilidade de libertar-te. Uno que cai no inferno está perdido para sempre. Se não é o prêmio do paraíso que nos atrai, que seja o fogo que nos empure, por supuesto. A mim, essa visão que he hecho, me ha hecho cortar com o pecado. ¿Por quê? Porque se tu verdadeiramente queres o bem dessas mulheres, não contribuis a llevarlas ao inferno, a la desesperação sem fim. Se verdadeiramente lhe queres bem, corta! Senão não as amas. É mentira. Queres é tu placer personal. Usá-las. Ou na casa das mulheres, usar-las aos homens. Se verdadeiramente las amas, cortas. Eu ouvi o sofrimento que tinham aquelas mulheres. Era absoluto. Sem esperança. Completamente. Aún me recuerdo. É por suposto que te lleva, no caso que está lá llamada, a dar toda a vida a Deus, para que nadie. El amor não está em dizer que não está nada ao inferno. É uma mentira. O Senhor diz que muitos vão allá, poucos se livram. ¿Por quê vão muitos? Porque a porta, diz Jesus, é larga. O caminho, a carretera, a calha, é larga. Hacer lo que quero. É larga. La porta que conduz à vida, la calha, la carretera que conduz à vida, à la victoria de la resurrección, é estrecha. ¿Por quê? ¿Por que é estrecha? Porque, como alguém me ha hecho notar, porque tienes que renunciar a tu vontade, a lo que quieres, para hacer la voluntad de Dios. No todo lo que me dice Señor, Señor, decía Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace. No lo que piensa de hacer, lo que hace la voluntad de mi Padre. Per questo è estrecha. Ahora, se não é o prêmio do paraíso que me atrai, ao início, como vos he contado, eu he dado uma confidência, uma coisa minha personal, pero o sentido de dizê-lo, que ha passado ao início de meu caminho. Ao início foi o fogo do inferno que me ha hecho cortar com certas coisas de pecado que o diabo me estava enganando. Ora não mais. Ora é o prêmio do paraíso que me atrai. Pero dou graças a Deus que eu necessitava aquela bufetada. Porque assim eu sabia que eu queria bem a essas pessoas. Então é cortado, porque não quer participar. Eu antes, ao contrário, eu quero participar aquelas não que sejam desesperadas sem fim, que sejam nela felicidade sem fim, gloriosas, com o corpo. Agora que perdemos tempo com este pecado, uma manzana parece muito bela, pero dentro é toda podrida, e estamos mal. Aún não nos hemos cansado de estar mal. Porque estás mal. O Senhor te quer hacer compreender. Estás caminhando, te estás llenando de muerte. E estás caminhando hacia la muerte sin fin. Então, cortemos com o pecado. E se caímos, hermanos, podemos cair 50.000 vezes ao dia. Pero se o arrependimento é sincero, cada vez, e te vas a confessar com o sacerdote, imediatamente, se é um caso de pecado mortal, te vas a confessar com o sacerdote, e o Senhor te perdona. Não interessa se cada 50.000 voltas ao dia. O importante é que estás arrependido verdadeiramente, que te confesses com o sacerdote católico, e também perdonas a los demás quando erram. Porque se não perdonamos a nossos irmãos, quando nos han ofendido a nós outros,
dice Jesús, el Padre no nos perdonará a nosotros. Entonces, estar arrependidos, confesarse con el sacerdote, porque el Señor ha dicho, a quien ustedes, a los sacerdotes, no quitan los pecados, no serán quitados. Punto. Entonces, estar arrependidos, confesarse con el sacerdote católico y, de nuestra parte, también perdonar a los demás cuando nos ofenden. Aún que acontece 50.000 veces al día, não interessa. Não interessa se ela confessou com o padre Pequenito, com o padre Miguel. Importante é que seja um padre católico. Se se ha confessado em outra parte, se sente melhor em hacerlo. Não interessa. Interessa é que se livrem del pecado. Cortem com o pecado. E depois, estão arrependidos, esforcem-se de cortar com as ocasiões. Está bem? Ora, tenham bem presente isto. E termino. Tenham bem presente isto. Não nos hace nada de mal. Só nos hace bem. Se não era para ser bem, não estaria na palavra de Deus. Pero se não estaria na palavra de Deus, este peligro del dia del castigo, del dia da matança, del fogo que não se apaga. O Senhor não nos conseguia, alguns de nós, não nos conseguia tomar. Não nos conseguia levar à vida. É peligro real. Então, tenham sempre presente o prêmio do paraíso, pero tenham sempre presente também o fogo eterno. Não só para nós, que o Senhor naquela visão não me ha hecho ver a mim ao inferno. Ha hecho ver a los demás. Entonces há também que trabalhar para ajudar a los demás. E o amor não está em pensar, como alguns han dicho, não puedo ter a esperança que não está nada ao inferno. Não lo puedes. Não lo puedes. Porque está escrito na palavra de Deus que estão Judas. Aqui estamos na capilha de São Juditas. Judas Tadeu. Na carta de São Judas. Lo diz claramente, Sodoma e Gomorra estão sofrendo as penas do fogo eterno. Estão no inferno. E Jesus diz alguns exemplos do Evangelho, de alguns, sobretudo que não ajudam, que vá assim nada por o mundo a evangelizar, a anunciar a palavra de Deus. Diz que o fim daqueles que não ajudam estes é pior de aqueles de Sodoma e Gomorra. Porque não é que todos estão grados também ao inferno de sofrimento, como estão grados de prazer eterno em paraíso. Quanto mais hacemos, mais será nossa glória em paraíso. E assim ao inferno mesmo. Jesus aqui quando dizia, termino verdadeiramente, todo aquele que lhes dá a beber um vaso de água, por el hecho de que são de Cristo, porque ustedes são meus discípulos, les asseguro que não perderá sua recompensa. Pero el hecho que são de Cristo, que me siguen, o tratamento não é igual para todos. É igual para todos que o Senhor quer dar o máximo. Bem, não quero entrar agora em todos os argumentos, senão não termino nunca mais a homilia. Ok, va bem. Então, força, irmãos, valor. Estamos juntos en esto. Ok? Aqui estamos todos em caminho. Todos tenemos que convertirnos. Todos. Pero tenemos presente esto. El premio del paraíso para nosotros y para los demás. Esto me mueve, que todos llegamos a este premio. E quanto mais gloriosos, mais santos, melhor. Pero temos também presente este peligro real. Ao fim dos tempos, estão duas possibilidades. Ao fim dos tempos não estará mais purgatório. Estão duas possibilidades. Ou vas em paraíso, ao reino dos céus, ou vas ao inferno. Ou vou ao inferno. Ou vamos. Temos que ter isto presente para ter o fogo de ajudar aos demás, para que não caiam e para que cheguem ao paraíso. Não iludirmos a nós outros, que o diabo quer que nos iludimos, porque pensamos que não está nada ao inferno, então não estão problemas.
cada uno haga lo que quiera. Dios es infinitamente misericordioso. Por supuesto que es infinitamente misericordioso. Pero si tú no acoges Dios, la misericordia de Dios no te llega. Si soy una persona que doy taco a todos, infinitamente tacos a todos, pero si tú no vienes donde yo estoy dando los tacos, no te los puedes comer. Y Dios, infinitamente misericordioso, ha dicho que muchos van a terminar al infierno. Entonces no puedes parar nada de eso, que no está nada al infierno. Si no te iludes y no trabajas, está este peligro. El amor está en trabajar, en dar tu vida, tu tiempo, para conocer siempre más Dios y dar siempre más Dios a conocer a los demás. Para amar, pues cada uno de nosotros decide si quiere andar al fuego eterno o no, o si quiere andar en paraíso o no. Pero si tú tienes presente esto, no solo para tu vida, sino que por amor a los demás, más haremos, más trabajaremos para Dios. Ya no me perde el día, el tiempo, a hacer cosas que no sirven a nada a la fin. Porque si no, no la amo. Porque si verdaderamente amo a los hermanos, ¿cómo voy a perder el tiempo? Muchos están cayendo. Entonces pedimos esta gracia a Dios. Perdonen, he hablado un poco. Ahora, no tengo contra ustedes, tengo contra el diablo. Partimos los cornos al diablo, ok. Y tengo contra de mí porque también yo tengo que convertirme siempre más. Podría hacer mucho más. Y si no lo hago muchas veces, o algunas veces, es falta de amor por Dios y por mis hermanos y hermanas. Entonces, cultivemos este amor, teniendo presente estas dos realidades, y nos convertiremos siempre más, y ayudaremos siempre más a nuestros hermanos también a convertirse, para después andar a festejar en paraíso. Cuanto más posible, cuantos más de nosotros posible. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre sea alabado.